Olá, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos entrando na terceira parte, né, do livro dos estudos, do livro Nascido de uma Virgem. E o capítulo de hoje nós vamos falar sobre tese, antítese e síntese. Eu vou ler uma mensagem aqui de entrada, depois eu passo a palavra para o Lincoln lendo, e nós vamos fazendo conforme o nosso debate. Então, a psicologia é a chave da evolução para o homem. O homem é a síntese notável da ciência, da arte e da religião. Olá a todos. Então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. O autoconhecimento é uma exigência para se chegar à síntese, eliminando-se as dualidades. A tese é uma afirmação, ou uma situação inicialmente dada. A antítese é uma oposição à tese. Do conflito entre tese e antítese surge a síntese, que é uma situação nova, a qual elimina a situação conflituosa e os elementos resultantes deste embate. Aqui já traz um ponto para nós conversarmos, que do conflito entre tese e antítese surge a síntese. Mas é legal nós trazermos que esse conflito é um conflito que realmente busca uma resolução, busca uma síntese. Porque senão eu fico naquele batalhar dos opostos, né? Sim. Para a gente até entender um pouco, claro que mais à frente ali vai ser esclarecido um pouquinho mais essa relação dessas três forças, mas até para a gente entender um pouco do movimento em si da própria criação, ou seja, do próprio mundo, do planeta. Quando nós percebemos que isso está de momento em momento acontecendo. Então, assim, são lançadas teses. Ao mesmo tempo, alguém vem e lança uma antítese. Para se chegar numa síntese. Porém, essa síntese, se ela realmente não for uma solução, ela volta a uma tese novamente. Até dos exemplos que dá para ser trazido aqui é do próprio vírus e antivírus. Então, alguém lança um vírus. Então, alguém percebe esse vírus e lança um antivírus. Mas, ao mesmo tempo, esse antivírus que foi lançado, alguém lança um vírus para combater esse antivírus. Então, isso fica o que acontece no planeta. Uma eterna reprodução de situações onde não se acaba. Claro, eu vejo a necessidade disso, porque senão a criação em si ela não se desenvolveria, porque são dessas reações da tese e antítese que se cria uma consciência. Mas essa consciência ela realmente se cria a partir do momento que ou seja, se existe uma compreensão dessa tese e antítese. Senão ela se repete. Sim. O movimento se repete. Porque a palavra conflito ela vem de atrito, né? Com atrito. Com atrito. São duas ou mais, né? Se atritando, e daí se não ter uma síntese, que seria até a neutralização de ambas, aí surge aquilo que se trouxe, que é a tese. E até, como a gente vai falar muito, também tem relação aos dois hemisférios, então, como a gente aqui nos estudos nós vamos fazer e analisar essas duas posso dizer assim, duas partes da semente, que são os dois hemisférios, onde precisa dessas duas energias
para eu ter um equilíbrio. Então, vamos dizer assim, tenho a tese e a antítese e o equilíbrio no meio. Se duas pessoas estão em conflito, quando elas estabelecem uma harmonia entre elas, esse conflito ele se acaba. Mas a solução desse conflito ele só vai permanecer se elas compreenderam por que elas brigaram e não repetem mais de momento aquele mesmo conflito. Se eu repetia, porque eu não aprendi ainda, então por isso você volta às repetições. O homem é um ser primitivo, representa o racional, o inconsciente. Sua ligação se faz diretamente com o elemento terra. Ele é o esperma. O eletromagnetismo, uma faísca incompleta e perfeita do fogo da grande obra. A mulher é a vida, o outro polo do eletromagnetismo. É a natureza que nutre e acolhe a semente vinda do homem. Ela veio depois do homem, representa o emocional. É a água que flexibiliza o racional. Cada ser humano, independente de qual sexo seja, possui os dois polos dentro de si. O lado esquerdo representa o Adão bíblico, o racional, o Yang, o positivo. O lado direito representa a Eva bíblica, o emocional, o Yin, o negativo. O nascido de uma virgem é o nascido de si mesmo. É quando o racional se funde com o emocional, forjado e unido através do fogo sexual, a transmutação sexual. A união do racional com o emocional é o casamento com sua verdadeira alma gêmea, transformando-se o dual em unidade, um ser casto, um ser andrógeno, sintético, um ser que não necessita mais do cérebro para processar nada, é a própria intuição. Age sem agir, age na retidão, sem dualidades ou julgamentos. Sintetiza tudo. Não existe direito e esquerdo, racional e emocional, yang e yin. Não vê diferença entre uma pedra de carvão e um diamante. A dialética da consciência se processa em 3 momentos. Primeiro, tese. Corresponde a uma ideia, a um pensamento. Segundo, antítese. Corresponde a uma ideia ou a um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária a ela. Terceiro, síntese. Corresponde à conclusão da tese com uma antítese, ou seja, após o debate de ideias, se chega a uma conclusão, não surgindo mais teses. Na estrutura dialética de Hegel, mesmo sintetizando, passaria a existir uma nova tese, porém, na dialética da consciência, não. A tese seria o bem, a antítese, o mal. E a síntese seria a luz. E luz é luz. Não volta a ser treva. Se algo voltar a ser tese, é porque não sintetizou realmente. Na psicologia clássica, estudamos várias abordagens sobre esses 3 elementos. Cito apenas 2 aqui para poder explicar a tese, antítese e síntese. O behaviorismo, uma corrente do pensamento contraditória a diversas correntes, tem como unidade conceitual o comportamento, um método de investigação que procura examinar do modo mais objetivo, com ênfase nos fatos, estímulos e reações, sem fazer recurso à introspecção. O behaviorismo é a tese. A psicanálise é um método psicoterapêutico empregado e fundamentado na interpretação dos conteúdos inconscientes, através de palavras e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. A psicanálise é a antítese. A abordagem do futuro será a abordagem das leis universais da natureza, um método investigatório com um olhar além da introspecção e extroversão. Investiga-se o que há por detrás das cenas, inconsciente e comportamento. As queixas, sintomas e doenças são reações devido ao cometimento de infrações reguladas pelas leis universais.
gerando reações, sintomas, doenças, etc. A causa não está no inconsciente, está no mundo das causas, leis. No inconsciente estão os gatilhos, pensamentos. A pré-ação. Os pensamentos são regidos pelas leis universais da natureza, a mente. Toda ação tem uma causa. É na causa que a lei se baseia para enquadrar a ação. A reação são as queixas, os sintomas e as doenças. O tripé das leis universais são leis que regulam, leis que conectam ação e reação e leis que harmonizam as ações e reações. A abordagem das leis universais da natureza é a síntese. Nesse momento, nosso mundo passa por transformações. A religião está sendo tomada pela ciência e desmistificando o mundo dos temores e crenças, demonstrando discernimento em alguns pontos, porém trazendo muitas falhas também. A síntese disso é a psicologia revolucionária, a dialética da consciência, a qual é necessária que entre em cena para que os cientistas e religiosos unam-se e compreendam o novo conhecimento. Tanto na religião quanto na ciência existe a psicologia, porém ambos desdenham e fazem disso um jogo de forças desnecessárias. Sabemos que, em outras épocas, a psicologia disfarçou-se com o traje da filosofia e sobreviveu através do simbolismo de diversas escolas esotéricas e pseudo-esotéricas do mundo moderno. Alguns ainda consideram a psicologia como algo inferior, por não ser palpável e visível. Para se falar sobre psicologia é preciso conhecer as leis da natureza. Como diz Jung, alguém que queira tocar os céus precisa ter suas raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. É imprescindível conhecer as leis universais para compreender as causas e os efeitos das reações. Tem como que dá para nós fazer um gancho já, principalmente em relação a essa frase do Jung, que ele traz esse tocar os céus e tocar os infernos. Então nós precisamos conhecer as teses e as antíteses. Então, para eu poder chegar num discernimento, para eu ter uma consciência. E aqui, conforme você foi lendo, então vem trazendo várias situações, até falando do behaviorismo, psicanálise, da estrutura ali de Hegel, como você citou também, né, que traz, mas é uma coisa que ela não sintetiza. Por quê? Porque chega a ser uma nova tese, tem um novo início. É porque cai na dialética do pensamento. Do pensamento. E vai criando. E a dialética, assim, do pensamento, ou seja, essa conversa de pensamento para pensamento, que nem chamaria de dialética, mas para a gente ter um exemplo, ela tem um desejo por detrás de continuar os conflitos. Então ela não para. E o mundo, como nós conhecemos, ele precisa parar para resolver os conflitos. Porque enquanto ele está em movimento, ele está criando mais conflitos. E o ser humano, ele precisa também se preparar para essa parada. Essa parada é um recolhimento que nós precisamos fazer para poder fazer essa síntese internamente. Claro que nós conhecemos de várias técnicas em si para se fazer isso, que a meditação é uma delas, onde eu me volto para mim, eu acesso essas raízes, né, como o Jung colocou, do infraconsciente, para eu perceber o porquê dos meus conflitos internos. E também para eu compreender que esses conflitos internos, eles também se apresentam no externo. Então o mundo e os conflitos do mundo, eles só existem ainda porque as pessoas, no fundo,
seja, nós gostamos ainda de sofrer. Esse sofrimento, ele causa um certo nível de prazer, e esse prazer, ele corre atrás de mais prazeres. Então, a guerra em si, quando existe uma guerra, eu posso dizer sim que é um grande êxtase desse sofrimento. Quando as pessoas correm atrás disso. E por que essas repetições? Porque nunca acaba? Porque, como eu citei antes, existe esse prazer, e esse prazer, pensamento, ele não quer que acabe. Porque todo e qualquer conflito, se ele sintetizasse realmente, ele não se repetiria. Então as pessoas, quando veem algo para mim, para qualquer pessoa, que nós chamamos de circunstâncias, nós olhamos como algo ruim, negativo, comigo está acontecendo só coisas ruins. Não, são coisas que vêm para a gente resolver. Só que ao invés de eu partir para a solução, para a síntese, eu uso de outros recursos para tentar resolver isso, só que não resolve. Pode ser com dinheiro, pode ser com falsos sentimentos, né, de amor, de carinho, que eu sou bom, isso não se resolve. Então o mundo, ele só está onde está porque as pessoas ainda não querem resolver esses conflitos. Então o ladrão, quando ele vem e rouba de alguém, vamos colocar nessas três forças aqui. Então, assim, ele vem com a tese, ele rouba. Aí vem alguém que não aceita esse roubo, então ele entra com a antítese. Só que ao invés desse que foi roubado, ou mesmo quem roubou, não querer repetir isso, sintetizando, não, ele vai fazer o desejo dele, para ele poder ter uma recompensa, que seria o prazer, e aquele que foi roubado é aquele que foi frustrado, né? Que na psicologia nós falamos em castração. Então, ele teve uma dor, e ele não aceita aquela dor, e ele quer causar dor também para compensar essa dor que ele sentiu. E aí a roda vai girando. Mas se o ladrão se arrepender e não roubar, então ele está se perdoando a si por uma próxima repetição que ele ia ser o roubado. E quem roubou deveria aceitar o roubo em si, porque ele também já fez aquilo. Porque não tem consequência sem a causa, como a gente colocou. Então, eu perdoando esse ladrão, eu estou me perdoando e fazendo com que aquilo não se repita. Elimina a tese antítese. Isso, então eu vou sintetizando, então não vai havendo repetições. E se existe ainda no mundo ladrão, existe polícia, existe o que rouba, existe o roubado, é porque ainda não resolveram essas questões. E isso, claro, ele está dando exemplo, mas para todos os outros segue-se a mesma situação. Sim. E corroborando isso que você trouxe, dá para a gente pegar até como o que está escrito no livro do behaviorismo e da psicanálise. Pegando uma circunstância, se a gente olhar a palavra circunstância, aquilo que me circunda, é um ato que está me circundando de alguma forma. Como a gente já estudou, tudo aquilo que me circunda é meu, de alguma forma, enquanto eu estou me identificando com isso. Então é meu. Se a gente pega uma coisa do behaviorismo, a gente vai ver lá algo escrito assim da fuga e da esquiva. Então, está me causando desconforto, ou eu vou fugir, ou eu vou me esquivar. Então, dentro do behaviorismo, vai trazer uma questão bem comportamental de que eu não posso fugir, não posso me esquivar. Eu preciso, de alguma maneira, enfrentar isso e perder esse temor, enfrentar a situação. Pegando num ponto para complementar lá da psicanálise, a psicanálise já vai investigar. Mas o que está acontecendo que está tendo essa fuga ou está tendo essa esquiva, esse aprofundamento? Aí que vem essa psicologia do futuro, essa abordagem do futuro que pega o comportamento e pega o que está por detrás da cena, o que me leva a fazer isso. Pega a tese, a antítese e sintetizar. Agora eu compreendo por que o meu comportamento é assim diante dessa determinada situação, dessa circunstância. E aí eu sintetizo.
E isso não acontece mais. Isso mesmo, Lincoln. Até quando você colocou aqui, e claro, até um livro que futuramente eu estou elaborando para escrever, e ele fala sobre as leis universais, que é essa nova abordagem. Essa nova abordagem, quando nós falamos em leis da natureza, nós estamos falando de arcanos. Quando nós falamos de arcanos, nós estamos falando justamente de como é feito tudo isso, por detrás das cenas. Então, como psicólogo, nós falamos de somatizações. E quando somatiza algo, é sinal que eu já não... coisas que eu não resolvi internamente, ou seja, na mente, isso vem para o soma, que é o corpo. Esses estudos das leis universais da natureza, nós adentramos nos bastidores dessa doença, nos bastidores do pensamento e nos bastidores até por detrás dos pensamentos, que daí já entra a consciência. Aí nós podemos trazer a parte orgânica, a parte química, a parte do sistema nervoso, onde eles estão todos conectados. Então, se existe algo por detrás disso tudo, pode ser assim que eu posso dizer com certeza que o grande vilão é o pensamento, porque ele cria essas ações, aí voltam em reações para ele. Quando limita a ação, tudo bem, eu firo você de alguma forma, mas eu não quero ser ferido. Só que isso já é a lei, ele criou. O livre-arbítrio permite, me ampara que eu agride alguém, que eu faça uma agressão para alguém. Mas a segunda lei, que é a ação e a reação, ela já não me ampara, porque eu fiz uma ação de livre-arbítrio, então tudo bem. Mas a reação, ela é automática, não tem como. Eu vou ter que passar por ela, a não ser que eu tenha consciência para lidar com aquilo e não repita. Daí que vem a situação das leis naturais, universais, né, da natureza, percebendo o que tem por detrás. Então, são essas atrações. E a atração, eu posso trazer ela de uma forma química, orgânica, química, o próprio sistema nervoso comandando. E quem está por detrás desse sistema nervoso que nós não temos controle? O pensamento. Daí quando eu consigo desengatilhar esses pensamentos, aí não tem uma reação. Ou seja, aquelas chuveiradas de hormônios do nossas glândulas endócrinas já não vai acontecer. Então o meu corpo fica são. Então, aí aquele velho ditado, né? Mente sã, corpo são. E aí que está um ponto importante disso que você está trazendo, quando você falou ali com certeza. Esse com certeza, óbvio, é baseado na tua experiência no dia a dia em relação aos teus pensamentos, aos pensamentos que você foi estudando e você foi eliminando, vendo a cena, vendo o que tem por trás disso, coisa que é aquilo que o mestre Samael fala, que com um bisturi nunca vai ser encontrado. Com um microscópio, um telescópio, nunca vai ser encontrado isso, porque já entra no campo do pensamento. Voltamos lá para o primeiro vídeo que nós falamos da fórmula da água. Ela não está errada, mas ela está incompleta. Porque está faltando um elemento ali que não é no físico que a gente vai ver. Sim. E por que a nossa ciência não vai encontrar isso com um bisturi físico? Porque nós colocamos até nessa adaptação a ideia de um bisturi da consciência, que ela consegue. Mas o bisturi físico, por que ele não consegue? Porque assim como nós estávamos falando do vírus, quando ele é criado, eu lanço algo para combater aquilo. Mas aí o vírus, ele cria outras situações, derivações daquilo para eu poder... Então muda. Então hoje o que a ciência coloca como uma coisa, amanhã já não é mais. Muda-se.
Até foram feitas experiências de comparando-se, isso é bem científico, que quando nós estamos observando algo, aquilo tem uma reação. Quando nós tiramos os olhos, aquilo tem uma outra reação. Sim. Então o ser humano ele interfere muito, claro, a gente sabe que tem uma energia. E como é que foi feito isso? Foi feito com câmeras filmando. Daí alguém chegava e observava, então aquilo tinha uma reação, e quando aquela pessoa saía tinha outra reação. Sim. E só se você vê isso no macro, isso acontece. Você está fazendo uma coisa, você está sozinho, é uma forma. Você tem alguém te observando, você já tem todo aquele cuidado, porque você sabe que tem alguém te observando. Só que tudo isso acontece porque ainda pensamos. Porque se você está consciente, pode estar sozinho, pode estar com outra pessoa, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Porque daí a consciência está acima disso. Exato. E aí que a gente tenta trazer para vocês essa ideia da tese e antítese, onde tem um comportamento, que é do externo, do behaviorismo, e ao mesmo tempo tem aquela reação interna. Uhum. Então nós precisamos fazer o quê? Sintetizar esses dois e saber que é uma mesma coisa. Exato. Fazendo um comparativo, podemos dizer que a psicologia sempre esteve de alguma forma associada aos princípios das religiões e da ciência, visto que se ambos buscam o melhor para o ser humano, então buscam o equilíbrio. O símbolo da psicologia é a letra psi, é a balança com uma espada no meio. Representa o equilíbrio, sendo seu símbolo uma das letras do alfabeto grego, o qual simboliza os dois hemisférios cerebrais, divididos pelo corpo caloso à síntese. Também simboliza as três forças primárias da criação: o positivo, que é a tese, o negativo, a antítese, e o neutro, que é a síntese. Até que todos tenham compreendido a importância de sintetizar seus conhecimentos de forma íntegra e em todos os níveis da mente, a psicologia revolucionária não deixará de existir. Ela é a psicologia da nova era, transcendendo todos os princípios, leis e ações pertinentes à transformação e evolução humana nos conceitos da pura dialética da consciência. A teoria estrutural da mente, conforme modelo definido por Freud, se interage na psique humana e pode transitar até certo ponto entre os níveis mentais descritos abaixo. É estruturado por 3 agentes que vou descrevê-los para melhor serem compreendidos neste livro. Número 1, id. 2, ego. 3, superego. Id é o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. É o positivo, yang, masculino, racional, conector da energia, ou seja, a tese. O que existe abaixo da natureza, abaixo do solo, é o id. É a tese, o positivo no sentido força. Mundo inferior ou inframundo, um mundo de infratores, os quais batalham incessantemente com o ego freudiano, o princípio de realidade. Ego é o hemisfério direito do nosso cérebro. É o negativo, yin, feminino, emocional, a tomada de energia, ou seja, a antítese. O que existe na natureza propriamente dito, acima do solo, é o ego freudiano. É a antítese, o negativo. No sentido força, o princípio de realidade, uma sociedade com um governo agindo conforme seu nível de consciência. O objetivo é estudar e seguir as leis, preparando-se para um dia entrar o superego, nirvana. Superego é a lei, é o corpo caloso no cérebro, uma estrutura de cor branca. É a síntese, a conexão entre os dois hemisférios, esquerdo, direito. Esta conexão é de extrema importância, porque nela existe a substância branca, que dá apoio, sustentação, isolamento elétrico ou nutrição para os neurônios e gânglios.
consiste principalmente no equilíbrio do sistema nervoso central. É a síntese, a terceira força, o neutro. As duas primeiras forças, a tese e a antítese, ou positivo e negativo, são naturalmente distintas e conflituosas. A mente gera de forma natural os conflitos entre os pensamentos. Conflitos inconscientes, gerados com a intenção de produzir energia. A mente precisa de energia para sua autossustentabilidade. São dos conflitos que geramos energia. O pensamento consome, transforma e devolve a energia na natureza. Um propósito inconsciente de reprodução. Nós, humanos, geramos consciência somente quando compreendemos e cessamos esses conflitos. Cessando as leis imbuídas neles, o objetivo da natureza é reproduzir mais e mais. Os sábios compreendem as repetições e não conflitam. Buscam a síntese sempre que o dual se apresenta, permanecendo neutros no céu que é o Nirvana. Isso me remete muito, principalmente nos atendimentos clínicos, quando uma pessoa chega para mim e ela fala: Lincoln, mas eu tenho consciência de que eu faço isso, por exemplo, uma falha que ela comete. Eu sempre busco fazer uma distinção entre essa questão de consciência e ciência. Porque a pessoa ela tem ciência, ou seja, ela tem noção daquilo que ela está fazendo, que é um erro, porém ela continua repetindo. Se ela continua repetindo, não é consciência. Parece, eu até falo muito para os clientes, parece que é uma questão até boba de nomenclaturas, mas não é, porque nós precisamos estar atentos a isso. Porque se eu falo para mim, eu tenho consciência que eu faço isso, mas mesmo assim eu continuo fazendo, eu estou afirmando que eu devo continuar fazendo isso. Então não há uma mudança. Aí vem a dialética da consciência, que é, não, eu tenho ciência de que estou fazendo isso, mas até quando? Ou quando vou mudar? Ou como vou mudar? Aí é diferente, porque você já está buscando uma síntese ali. Sim. Até você usou um termo que cabe bem nessa questão. Até nem diria que ela tem ciência, ela tem um pouco de noção do que está acontecendo. Porque a ciência até Dante Alighieri traz como algo que já é consciência. Ciência é você ter ciência de algo. Então, eu estou ciente daquilo. Agora, se eu cometer um erro, daí já não existe mais essa ciência. Então, já eu tenho noção do que eu estou fazendo. Porque, olhando por esse ponto que você está trazendo, a ciência é aquilo que eu já experimentei e já comprovei de certa forma. Por isso foi dado o nome de ciência para ciência, que não é tão ciência. Sim. Porque ela não que tem uma compreensão, falta algo. Então, para a pessoa, pode ser assim, eu tenho noção do que está acontecendo, mas eu não percebo as consequências. Então, por isso eu fico repetindo. Porque se nós soubéssemos das consequências, talvez eu nem fizesse aquilo, por medo do que eu possa gerar. E aí nós podemos trazer até doenças relacionadas à parte psíquica, a depressão, que é eu tenho medo de sair de casa porque eu sei que vão ter consequências, vou ter que resolver situações. Então não saio, então fico ali. Aí se eu já tenho uma energia, aí eu já enfrento, eu consigo enfrentar as situações. Se eu não tenho, eu fico parado. E nós estamos falando aqui, citando a dialética, até para quem não entende a dialética é uma conversa da consciência já com o pensamento. É como algo que eu estou explicando para alguém e alguém tem aqueles insights. Entendi. Melhor, compreendi. Então, esses insights já são insights da consciência. Então, a consciência ela tem que sempre estar abrindo
melhor dizendo, a pessoa que está ouvindo abre frestas para que essa luz entre. Então ela tem esses insights. Aí ela vai compreendendo. E você falou do entender e do compreender, tem uma distinção realmente aí, porque o entender, pegando a etimologia da palavra, vem do estender, ou seja, eu estou estendendo, eu estou vendo de uma forma ampla a situação, mas ainda não prendi comigo, que é o compreender. Compreender é prender comigo. Então é só para ter para quem está nos assistindo, ter essa distinção. Até voltando lá para a questão da ciência e da noção, né, o compreender e o entender para que a gente vá diluindo isso, vá dissecando essas palavras para que no nosso dia a dia tenhamos uma compreensão, tenhamos uma consciência para que isso venha para a nossa prática, que é o objetivo desses nossos estudos. Não é somente ler aqui, debatermos, mas é tornarmos isso útil tanto no nosso dia a dia quanto de vocês que nos assistem. Sim, e já que o Lincoln trouxe essa fala, também é bem importante de deixar bem claro, né, para vocês que essa tese, antítese, elas são muito importantes para o desenvolvimento em si das pessoas, porque são desses conflitos que se geram as faíscas, para se gerar essa compreensão. Então, a pessoa que ela não tem conflitos, ou ela já resolveu, tem compreensão e não comete mais erros, ou ela está estacionada e não quer gerar. Uhum. Mas em um momento ou outro, se ela realmente quer aprender, ela vai ter que partir assim, para esses conflitos, ela vai gerar, vão acontecer. Até vou trazer aqui o filme do Matrix, que traz essa conotação de se gerar energia e mostra no filme. Então, quando você coloca lá o ser humano como se fossem cápsulas energéticas, ali ele está colocando os pensamentos, que é onde está se gerando aquelas energias, para uma hora ou outra combater com essa antítese, para se gerar uma terceira força, que é claro, o ator principal ali vai ficando consciente na Matrix, que é a própria mente. E é legal você ter trazido isso, porque vamos aprofundar. Vamos falar de um dia exaustivo, mas num sentido intelectual. Intelectual, eu estudei bastante, estou estudando para um concurso, por exemplo. Estou estudando, chega no final do dia, tanta questão que eu vou trazendo aqui que eu estou exausto. Fisicamente eu me sinto exausto. É uma energia que ela é jogada fora. Porém, como eu disse, para aprofundar, não existe fora. Para onde foi essa energia então? Foram justamente para esses pensamentos que eu estou alimentando. Essa energia que o Lincoln está falando é justamente esse prazer que os pensamentos sentem. Uhum. Vou tentar trazer outros exemplos. Quando você falou de uma fadiga intelectual, né, de estudos, mas tanto a física quanto o cansaço físico, quanto uma fome, uma sede, eles são teses, onde eu preciso fazer o que? Eu preciso buscar algo para saciar aquilo. Uhum. Daí eu vou buscar o que? Descansar. Eu estou com fome, eu vou comer. Se eu estou com sede, eu vou beber. Porque daí eu quero neutralizar. Mas neutralizei, não sintetizei. Sim. Porque daí volta aquela repetição. Exatamente. Passo a palavra para você. Então, o racional é o primogênito, o primitivo, o mais forte e inflexível. Prima exatidão, preza pela segurança e estabilidade. Está a todo momento preocupado, supervisiona tudo em busca de defeitos. Não aceita facilmente que as coisas estejam fora do lugar, porque isso o desestabiliza. Ele é coercivo dentro de uma sociedade desajustada. Seu papel é fechar as contas.
O emocional veio depois, é o segundo. E no mundo, quem veio depois obedece quem veio antes. Questão de ordem. O emocional é mais flexível, porém teme o racional por suas cobranças e julgamentos. O emocional faz de tudo para não entrar em conflitos com o racional. O emocional preza pelo equilíbrio, busca saídas para acalmar o racional, requer conforto e acolhimento, tenta amenizar os efeitos. Então aqui nós estamos fazendo já os dois hemisférios, já o racional e o emocional. Nós vamos repetir isso várias vezes aqui, porque é importante. É a base do livro. Sim. E, claro, a gente traz para o interno, mas isso também pode ser colocado no externo. Então, quando nós falamos em racional, nós estamos falando do homem. Quando nós falamos de emocional, nós estamos falando da mulher. Mas assim como todo homem tem uma mulher, ou seja, tem um emocional interno, a mulher também tem um racional. Então, quando eu busco um ajuste com o meu emocional, eu tenho que buscar um ajuste com o meu emocional fora também. Então, as coisas, elas são globais, eu posso dizer assim. É uma mesma coisa, é o interior projetado no externo, onde eu preciso com o tempo e com esses conflitos harmonizar, que eu harmonizo internamente. Então, se eu tenho um relacionamento bom com pessoas no meu círculo social, isso é um sinal que eu me relaciono bem comigo mesmo. Se eu tenho uma relação boa com a minha esposa, é um sinal que eu tenho uma relação boa com o meu emocional. Também. E trago o ponto da identificação, que volto para um contexto clínico, onde as pessoas trazem que, vamos dizer assim, uma relação de casal. O homem está se incomodando com a esposa, veja, ele muitas vezes ele traz assim, a mulher me incomoda. Não, é ele que se incomoda com a esposa, porque o emocional dele está em desajuste. Porque ele vai se trabalhando de alguma forma, algumas coisas que, por exemplo, a esposa faz e ele não se identifica mais com isso, é porque ali já está ajustado. E até de uma maneira natural, eu vou curando isso dentro de mim, vou equilibrando, naturalmente equilibra-se o relacionamento. É o micro e o macro sempre se interligando. Exato. E também só mais uma coisa aqui, antes da gente continuar, o racional, como o próprio nome já diz, então ele quer as coisas em ordem. As coisas que estão em desordem, aquilo inquieta. Então ele não fica bem. Então ele quer resolver. O emocional, ele já quer amenizar os conflitos. Então ele tenta deixar organizado porque os conflitos não aconteçam. Mas de um momento ou outro isso acontece. Aí por isso que o emocional, a gente fala que ele sofre. Mas qual que é o ideal nisso tudo? É eu sintetizar esses dois e saber que eles têm que trabalhar em parceria. Não o emocional está fazendo e o racional só cuidando. Os dois têm que trabalhar. Legal isso. Daria pra gente trazer, resumir isso em termos, o racional ele traz aquela coisa do tem que, e o emocional traz uma questão do depende? Exato. Depende. Aí do tem que, do depende, a gente precisa buscar o meio, nem seria um meio termo, seria a neutralidade disso. Neutralidade. Né? E claro, eu já trouxe isso e de alguma forma aqui para quem leu nas entrelinhas, ele traz o Adão e Eva bíblico, porque primeiro o Adão, depois vem a Eva. Então o nosso emocional ele veio depois e por isso que quem vem depois ele tem que obedecer quem veio primeiro. Então quando nós falamos muito somente em relação de casais, aonde a mulher geralmente
entra com aquele olhar de submissa no casamento, é o nosso emocional. Então ele vem com esse olhar. Mas assim, não é que ela se põe como. Assim como o nosso emocional. Então quando eu choro, quando eu não estou bem, é bem esse desajuste que eu estou tendo com o meu racional. Daí eu preciso fazer com que eles façam as pazes, para se ter essa harmonia. Exato, que daí é um conceito errôneo que até algumas linhas religiosas trazem dessa submissão que a mulher precisa ter ao homem. Só que daí traz para o físico, para o material, e aí isso gera desigualdade. É o que você está buscando nessas palavras, é trazer que é dentro que é esse alinhamento que precisa ter. Porque o sofrimento, obviamente, é emocional, porque um está fustigando o outro ali dentro. Não está tendo esse ajuste da questão. E a natureza, como mente, ela sempre busca de alguma forma esse equilíbrio. Isso a gente perceber se as pessoas devastam uma plantação, então sempre tem alguma pessoa plantando, sempre tem essa homeostase. E trazer esse termo é bem isso yang, então essa harmonia tem que para ficar bem. Então quando as pessoas não estão bem, isso em várias situações, posso colocar em conflitos psicológicos, doenças, é por falta desse equilíbrio. E aí que entra uma confusão nas pessoas, porque essa volta do equilíbrio, que seria até, num contexto psicológico, seria a resiliência, o que faz as pessoas sofrerem? Porque acontece uma determinada situação, elas querem voltar para o equilíbrio, mas elas querem voltar como era antes. Mas não vai voltar como era antes. Eu preciso me ajustar de tal forma, me equilibrar com base no que eu tenho aqui, nesse momento, no presente. Aí, senão, não vai dar confusão, senão eu estou querendo outra tese. Não tem a síntese. Sim. A dualidade nos afasta do real. Ela trava batalhas infindáveis. É o rebelde sem causa. Enquanto o racional e emocional disputarem, um querendo punir e o outro defender, um querendo causar dor e o outro amenizá-la, a verdade ou real não se apresentará. Porém, são esses conflitos que geram consciência. Somente quando olhamos e compreendemos as repetições, os conflitos trarão ensinamentos, nos fazendo compreender os erros para nos tornarem seres conscientes. Precisamos nos silenciar para ouvir a voz da consciência. A consciência é o nosso sol, o farol que nos guia dia e noite. Sintetizar é tornar o positivo e negativo em neutro. É cessar o batalhar dos opostos. Esse é o grande triunfo esperado na evolução da consciência dos seres humanos. Não julgar, nem mesmo defender, e sim compreender que o mundo é perfeito do jeito que é. E qualquer julgamento ou defesa é um dos conceitos do pensamento retórico em ação, causando instabilidade no sistema nervoso central, que gera energia, não seja a mente. Lincoln, só aqui para fazer uma chamada, para se harmonizar esses conflitos, então precisa desse farol, precisa dessa luz. E eu posso dizer assim que de momento em momento nós passamos de um lado para o outro nesses conflitos, só que nós não paramos para analisar. Não paramos, não temos. Então o que acontece? Fica esse jogo de ping-pong. Então eu preciso parar, analisar antes de tomar uma ação. Por isso a importância da meditação, porque a meditação traz para o meio. Exato. E a meditação, claro, tem a ação da meditação em si, que é
vamos dizer assim, eu ir num lugar em silêncio para que eu possa fechar os olhos e fazer esse exame interno. Mas a meditação, esse nem é um treino, porque ainda é uma linguagem técnica, mas é uma preparação para que eu faça isso constantemente. Sim. Sempre trazendo para o meio, a todo instante. O propósito deste livro é o autoconhecimento, trazer a compreensão do todo, tendo como consequência a quebra das ilusões das teorias embasadas nas dualidades, as quais confundem seus leitores no universo dual e contraditório. Ao iniciarmos a prática do autoconhecimento, percebemos que o mundo interno de cada um de nós é o mesmo mundo refletido no externo. Conhecendo e respeitando as leis que regem o universo, compreenderemos que a natureza é um fluxo de energia que não deve ser bloqueado pelos nossos pensamentos. O pensamento é o ruído na comunicação da dialética da consciência. Iniciamos nossa caminhada na ignorância, na inocência e no erro. E, quando experimentamos a vida, começamos a perceber que ignoramos as leis da ação e reação. O fato de ignorá-las não faz com que elas não ajam. Pelo contrário, quanto mais as ignoro, mais reforço as reações. Cessar o batalhar dos opostos neutraliza todas as reações. É no cessar do batalhar de opostos que nasce a terceira força, o neutro, a consciência ou a síntese. Então, eu peguei uma parte aqui que eu vejo como bem importante, que fala do fato de eu ignorar aquilo e, claro, o pensamento, por ser inocente, né, por assim dizer, ele, não tem ninguém vendo, eu vou roubar. Não vai ter reação nenhuma, ninguém viu. Aí que está um dos pontos que faz com que o ser humano ele se auto-sabote e não perceba. Porque a mente, ela grava. Então, se você está fazendo algo e o fato de você pensar que não está certo, você está sendo punido. A gente pode tirar uma foto ali, como se diz, a mente grava. E isso fica marcado ali em algum momento, vai vir a cobrança disso. Sim. Agora partimos para níveis mais complexos, que eu estou falando de algo que eu vou ali e tiro da pessoa. O que determina um roubo é eu pegar aquilo que não é meu. Então, que não me pertence, eu levo. E os pensamentos? Quando eu penso em roubar algo, quando eu penso em trair a minha esposa, quando eu penso em enganar alguém, já estou fazendo. Então, no meu mundo interno, né, vamos imaginar um mundo com pessoas que realmente é isso, né? Esse mundo da mente são pessoas que vivem como a gente vive aqui. Então, lá dentro tem alguém fazendo aquela ação. E conforme eu vou alimentando essas ações internamente, reforçando, em breve eu vou praticá-las aqui no mundo externo, seja aqui no mundo físico. Porque eu vou criando estratégias de como... Porque um pensamento alimenta o outro, que alimenta, daqui a pouco já tem um grupo de pensamentos ali confabulando de como eu farei determinada situação. E ainda dentro disso do fato de ignorar, a gente pode trazer esse exemplo no macro também do casal novamente. Quando acontece algo no casal, por menor que seja, mas que gera um desconforto, muitas vezes para não ter aquele atrito ali, é ignorado. Não, deixa assim, não vou falar para não criar caso. E aquilo vai ficando. E daqui a pouco surge uma outra situação. E surge uma outra situação que não é dialogado. E surge, e é ignorado, e é ignorado. Aí vem o termo dito popular, que lá na frente qualquer pé de galinha faz uma sopa. Porque a ferida já está acontecendo. Então qualquer toquezinho na ferida já gera uma dor imensa. Porque
antes não foi feito isso aqui dentro. Dá até para dizer que se algo me incomoda ali no relacionamento, não há necessariamente a necessidade de eu ir lá conversar com a pessoa. Primeiro eu analiso isso aqui dentro. Por que está me gerando esse incômodo? Aí, posteriormente, até posso trazer isso num diálogo, mas é sempre a resolução aqui dentro, porque está me incomodando. Quem está se incomodando sou eu. Exato. Até dá para se pôr como exemplo, isso que você trouxe, que eu falo algo para a pessoa, né? E aquilo não foi legal, não foi. Mas a pessoa, como ela recebeu aquilo, né, desconfortavelmente, mas ficou por ali. Então vamos imaginar uma balança onde eu vou jogando. Aí chega uma hora que aquilo você volta para cá. Então quando existe um surto ou algo relacionado, onde aquilo é o estupim, como a gente fala, né? Ah, por causa disso você fez. Não, não é por causa disso. É por causa de tudo aquilo que você fez antes. Então volta tudo. Essas são as ações e reações funcionando. É uma balança. De uma hora eu vou ter que encarar a realidade daquilo que eu fiz. Porque não tem transparência. E veja, o que é algo que não tem transparência? Porque ele está... Volta, por exemplo, dos véus, né, que são colocados na consciência. São véus que eu vou colocando entre mim e a pessoa. E o que são esses véus senão pensamentos? Crenças, costumes, que são, por consequência, advindas do próprio pensamento. Parar de pensar é a chave para estruturar e sistemizar os aspectos mais relevantes da psicologia, gerando uma revolução interna, sendo um rebelde com causa, transcendendo o ser interno e compreendendo gradualmente as diferentes dimensões do universo que nos cerca. Compreendendo que o mundo é um mundo de possibilidades para o crescimento espiritual. Ter noção disso tudo é tornar-se disponível ao autoconhecimento e também dar acessibilidade aos demais. Aí nós já começamos a trazer e finalizamos até o capítulo aqui com essa síntese, que é o parar de pensar. Até as pessoas às vezes me perguntam assim, como assim parar de pensar? Não tem nada? Não tem nada, eu vou fazer o quê? Parece, de primeira mão, de momento, assim, nossa, é uma coisa muito sem graça. Que não... É o pensamento falando. Porque ele quer prazer. Ele quer o prazer. Então, posso dizer para vocês sim, que é muito mais... posso trazer até como um prazer, mas um prazer consciente, a vida sem eu pensar. Porque não tem o conflito. E esse não pensar é o nirvana, é a paz, é a própria meditação, tá, como o Lincoln trouxe. Então não tem nada, não tem problemas, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Fica sem pensar. Pensou, você cria problema. Então, até para quem pratica a meditação, claro, a meditação ela tem níveis dentro dela, mas um nível realmente meditativo é você não pensar, que daí você alcança outros planos de consciência muito mais elevados, aí que nós vamos perceber o que realmente é prazeroso no sentido de consciência, o que realmente existe nesse mundo e por que ele é tão maravilhoso. Sim. Que daí você consegue apalpar outras dimensões desconhecidas do homem até o momento. E também
quando você fala em meditação, eu vou meditar para quê? Justamente para ficar em paz. Então é isso que esse parar de pensar, o objetivo é trazer para isso. Exato, porque até quando eu falo de meditação para as pessoas, explico isso, né, que o objetivo, o principal mesmo é o não pensar, mas até nós chegarmos nesse ponto, nós primeiro precisamos analisar os pensamentos. Então a gente vai precisar olhar para esse batalhar dos opostos, e não é assim começar a meditar, eu já não estou pensando. Eu preciso entender, compreender o que me leva a não estar não pensando, que são, obviamente, os pensamentos. Então, vou cessando gradualmente esse batalhar, vou fazendo esse exame diário de consciência que é tão importante, olhar para isso, olhar para situações passadas que me causam esses bloqueios, e aí gradualmente eu vou galgando esse não pensar dentro de um ato da meditação e também no meu dia a dia. Então não é algo instantâneo, é algo que precisa ser gradualmente conquistado. Essa é a consciência. Porque senão é aquilo que o Jung diz, né? Não é imaginando as figuras de luz que de fato eu vou alcançar algo consciente, mas sim a busca de enxergar o que no meu dia a dia está me causando os problemas em si. Claro, para muitos, talvez que estejam nos assistindo, olham como uma coisa impossível. Nossa, como parar de pensar? E é justamente esse não pensar que resolve as coisas. Não é o pensamento. O pensamento, como nós estamos trazendo aqui, ele não sintetiza. Então, ele traz uma nova situação. Esse não pensar, ele finaliza. Então, ele resolve. Sim. Não tem mais repetições. E um pequeno exemplo para você que nos acompanha, olhe quando você resolve um grande problema ali que está te causando uma aflição. Quando você vai lá e resolve isso, não dá aquela sensação, até as pessoas falam de uma maneira errônea da consciência tranquila, né? Agora eu estou com a consciência tranquila. Na verdade, a consciência é consciência, não existe consciência pesada ou tranquila. Mas, voltando para o exemplo, você está bem, não está mais pensando naquilo, porque resolveu. Pronto. Isso é você experimentando um fragmento do nirvana, porque um fragmento de consciência você conseguiu atingir. Só para nós fecharmos aqui, vou dar mais um exemplo. O exemplo dentro das religiões, que é a própria oração. Por que as pessoas oram? Justamente para ficar nesse equilíbrio. Então, quando eu estou fazendo a minha oração, por isso que você pede que as orações elas sejam feitas em silêncio, um ambiente onde a pessoa se sinta bem, para ela ficar centralizada, ou seja, para ela ficar nessa neutralidade. Que é ali que nós recebemos realmente as informações de como resolver as coisas. Então, quando as pessoas falam de Deus, vou rezar para Deus, está rezando para a própria consciência. Ela quer se conectar. E depois que eu me conecto, só deixe essa conexão dentro da meditação em si e está resolvido. Agora, ficar repetindo uma oração, aí eu estou na minha. Daí não está funcionando. Porque eu estou entrando nessa mesma função que a mente tem de ser mecânico. Então, tudo que nós fazemos de uma forma mecânica, ou seja, pensando, não se resolve. Sim. Então, a oração ela precisa ser voltada realmente para si, para que ela funcione. Sim, porque a meditação é citada até na Bíblia. Quando Jesus fala que quando a gente for orar, que a gente ore, se coloque no seu quarto, ou seja, dentro de si, ore para o Pai que está em segredo. Nada mais é do que uma meditação, exatamente.
E até, já como você falou de Jesus, então, quando ele fala, os discípulos falam que ele subiu a montanha para orar para o Pai, ele está fazendo meditação. A gente pode olhar de uma forma literal, subiu a montanha. Não, é isso. Você voltou para o Pai. Moisés também, que ia subir a montanha, que daí de lá trouxe as leis. Então tem esse olhar simbólico. Né? Então aqui estamos finalizando esse capítulo então, da tese, antítese e síntese. E aguardamos vocês para o próximo capítulo, que nós vamos adentrar realmente nas estruturas, né, do id, para nós compreendermos o id, que é o princípio do prazer, que é o inconsciente, ou seja, a tese. Então, um forte abraço e até. Forte abraço a vocês. Gratidão por nos acompanharem aqui. Bons estudos. E lembrando sempre, as dúvidas podem trazer nos comentários. Um abraço a todos.